Hoje temos o último episódio da jornada de leitura conjunta do Don Quixote. E a pergunta que fica é: qual parte do testamento do nosso querido cavaleiro Andante ficará para nós? O que temos para hoje, Sanchos e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino e você está no Uma Garota Quixotesca, um canal que trata a literatura tendo como inspiração, como carro-chefe, o Quixote. Mais especificamente, você se encontra no último episódio da jornada de leitura conjunta do Don Quixote. Nos anos de 2020 e 2021, nós estivemos lendo a obra máxima do Cervantes na sua versão completa. E hoje chegou o momento de se despedir dessa leitura nesse formato, na verdade. O Quixote ele nunca deixará de circular, de estar aqui no meio do nosso canal, especialmente nas alterações no novo formato, em algumas coisas novas que nós teremos em 2022. Hoje nós vamos comentar os últimos 5 capítulos da segunda parte, os últimos 5 capítulos desta obra. E desde já eu agradeço a você, não só o querido Sancho e Dulcinea que nos acompanha, mas aqueles que se tornaram cavaleiros andantes nesses 2 anos, que se inscreveram, que fizeram parte da jornada, que estiveram lendo com mais afinco, recebendo materiais especiais, respondendo os desafios, participando de verdade da jornada de leitura conjunta. Muito obrigado pela sua participação, pela sua confiança neste humilde canal. Vou comentar sobre os 5 capítulos finais dessa obra. Eu vou elencar para você as 10 lições que nós podemos tirar do Quixote e particularmente eu tirei nesta leitura mais profunda, mais devagar, mais a nível de degustação do Quixote. Nós tivemos então a segunda e maior humilhação do Quixote nesses capítulos finais, após a derrota para o Cavaleiro da Blanca Luna. Ele encontra o total desprezo no Castelo dos Duques pela Altidora. Mais uma vez, essa humilhação tem uma grande força de recair na Dulcinea. Quando a Altidora despreza, cai em si, diz que o Quixote na verdade é um velho, que ele é decrépito, que ele não é uma figura pelo qual se apaixone. Ela não está ferindo simplesmente a imagem do Quixote, mas outra vez ferindo a imagem da Dulcinea, porque no mundo real não existiria nenhuma dama que pudesse ser incrivelmente linda, maravilhosa, sensata, prudente, todas as virtudes que o Quixote disse que ela tem, e amasse um ser como ele. Altidora deixa então claramente que nunca o amou, nos termos que ela utiliza, que o Quixote é feio. Ela não só não ama enquanto indivíduo, quando ele também não é um objeto de desejo de ninguém. Nesses últimos capítulos, todos os resquícios de objetos de desejo que pudessem existir vão sendo destruídos, tanto o Quixote quanto esse objeto, a Dulcinea, a estrutura, o sonho da cavalaria andante como um todo, tudo que funciona como desejo, como fantasia no Quixote. É se expondo ao máximo que o mundo naquele momento não tem mais uma base sequer que suporte essa estrutura. E se o Quixote é o herói que o é pela palavra, o Sansão Carrasco agora se desfazendo da fantasia do Cavaleiro da Blanca Luna, indo até os duques, explicando a situação, dizendo que o Quixote é um velho, torna então a fazê-lo o velho, porque agora ele está expondo, ele está falando, ele está pronunciando, está colocando em palavras. Antes, por mais que as pessoas considerassem o Quixote um louco, um velho, um ser esotérico, mesmo que para ridicularizá-lo, entrava no seu jogo. O Sansão Carrasco quebra essa fantasia, quebra esse poder mágico da palavra, destruindo cada resquício de dourado que pudesse existir na armadura velha enferrujada do Don Quixote. Nós comentamos no mês passado que o Quixote estava tentando fazer com que o Sancho agilizasse, né, os seus flagelos, o seu castigo, para render a Dulcinea, seu encantamento do feitiço,
E ele sempre fazia isto pedindo pela honra, né, tentando convencê-lo sempre na palavra. E agora é como se o Quixote de fato se rendesse à nova estrutura e ele oferece pagamento para o Sancho, para que ele possa fazer aquilo, né, e começar a dobrar a aposta e oferecer mais dinheiro para que ele aplique logo os flagelos e termine com aquilo. Não é o fato de encerrar o encantamento da Dulcinea, mas tentar salvar a sua ilusão, mesmo que seja de um modo mercenário. Começa então a buscar outras soluções para a sua crise, para não ter que de fato abrir mão do seu sonho. Nós estamos caminhando para o ápice dessa luta, no capítulo 74, onde nós temos o Quixote na agonia, na iminência da morte, e é como se, lembremos que o Quixote é colocado como o herói católico, o herói espanhol católico, então a divisão entre corpo e espírito, corpo e alma, matéria e alma é muito forte. Todo este capítulo final é como se o Quixote realmente estivesse em agonia, a sua alma saísse e voltasse do corpo, porque foi decretado pelos Cervantes que ele necessitava morrer. Ele luta contra a morte, só que esta morte não é a morte em si, o corpo entrar em decomposição, mas a perda da figura do Quixote para o ser humano Dom Alonso Quixote. Quando ele retorna em casa, humilhado, depois de toda a situação, recebido com alegria pela sobrinha, pela ama, ele vai ter ali o seu momento de confissão e produção do testamento. É, de fato, a descrição da morte do sonho. A luta do Dom Quixote contra a frustração. E essa frustração acaba vencendo, porque num desses momentos de angústia, de agonia, em que a alma do Dom Quixote sai e volta da matéria, Dom Alonso coloca uma cláusula no seu testamento dizendo que sua sobrinha só poderá herdar o que restou da fazenda, mas só poderá herdar a sua herança se ela não casasse com um homem que tenha lido novelas de cavalaria. Essa é a condição sine qua non, né? Esse jovem com quem ela se casa, esse homem com quem ela se casa, jamais pode ter chegado perto, nem sequer chegar perto de uma novela de cavalaria. É interessante que nesse momento em que aparentemente o Dom Quixote já se foi, que ele agora é o Dom Alonso completamente, ele está 100% são, racional, o Sancho e demais companheiros retomam um delírio anterior dele, quando estavam voltando para casa, da ideia de querer ser pastor, né? E todos eles dizem que ele não fique tão triste, tão desanimado, que ele se recuperará e logo eles todos serão pastores no campo. Por um lado, isso pode ser lido como uma interpretação que nós muitas vezes, por ridicularização ou outras questões quaisquer, frustramos os sonhos das outras pessoas que estão ao nosso redor, e quando nós as vemos desanimadas, nós nos sentimos culpados e tentamos de tudo para fazer com que essa pessoa volte a acreditar e não só conseguir batalhar, mas a acreditar no sonho, e isso não é mais possível, porque todo o mínimo de esperança foi mitigado, foi destruído. E também pode ser interpretado por um viés mais metalinguístico, um viés literário, a estrutura da historiografia literária, como esse homem barroco, esse homem moderno, que agora por simulacro, por outras formas, quer voltar à forma antiga de escrever literatura, quer voltar à Arcádia, quer voltar à antiguidade, e não é mais possível. Se pode reproduzir a estrutura, mas a forma ainda assim não é mais a mesma. O humano moderno não pode mais ser expresso, não pode mais se conter em formas antigas. Isso é um debate que será muito mais intensificado com o romantismo e especialmente com o modernismo lá na frente, mas que surge desse movimento da nova criação da função do romance ou da novela moderna. É exatamente neste momento deste diálogo, quando o Sancho e os outros afirmam ali para o Quixote que ele se tranquilize, que a Dulcinea não está mais encantada, que ele não acredita, ele não cai mais no engano. Ele afirma que eles estejam tranquilos porque ele está de fato consciente. Muito belo como Cervantes constrói isso,
Porque, de fato, aquela afirmação que eles colocam não é uma mentira. É uma verdade. Dulcinea não está mais encantada. Porque a partir do momento que ela deixa de estar encantada, ou seja, deixa de existir porque ela é um encantamento, uma fantasia, uma imaginação, é porque o Don Quixote não mais existe. O Dom Alonso está ali em sua plenitude. O Quixote morreu. E por isso a obra precisa terminar. Não que o Quixote não exista sem a Dulcinea, mas é um conjunto. Dulcinea, Rocinante, Quixote, as armaduras, todo o delírio, todo o sonho completo formam quem ele é. E por quê? Como afirmaremos pela última vez, o Quixote é o herói católico espanhol por excelência. O Quixote é a alma do corpo alonsquiano. Sem a alma, ele morre. Sem o ser humano, sem sonhos, sem imaginação, sem esperança, também morre. Esses são os meus comentários finais sobre os capítulos 70 a 74 do Don Quixote. E antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de compartilhar com você 10 aprendizados, 10 coisas que eu até algumas delas já sabia por leituras anteriores do Quixote, mas que sempre são importantes, talvez por isso a necessidade de se reler sempre o Quixote, é fundamental que nós relembremos. É que nós podemos e devemos muitas vezes olhar para o mundo sem ter que estar explicando tudo, sem ter que entender as razões, sem ter que descrever os motivos e as leis que sustentam ou que se justifiquem as coisas e a realidade. O segundo é cuide das suas amizades para que você tenha sempre um amigo ao seu lado. A terceira lição é que a felicidade é um equilíbrio entre a razão e a emoção, entre a vida real e a vida idealizada. E o equilíbrio disso muitas vezes não é 50%. A quarta lição que eu posso tirar do Quixote é que nós não devemos fugir dos pequenos desafios, porque são eles que nos preparam para as lutas e para as batalhas maiores lá na frente. A quinta lição é que talvez um bom homem, um bom ser humano, aquele ideal de cavaleiro andante, ele respeita os outros, respeita as crenças dos demais, mas ele não abre mão dos seus ideais, dos seus valores. Um destes valores dá o título à sexta lição. A liberdade de consciência é o maior bem pelo qual nós devemos lutar. E se o Quixote é metaliterário, nós não podemos extrair uma lição sem falar de literatura. E por isso ela está talvez na sétima, a mais perfeita de todas. Refine sua leitura e por mais que você leia de tudo, você não aceitará mais qualquer coisa. O oitavo ensinamento que o Quixote nos ensina é que você tenha cuidado para não julgar pelas aparências, mas que também desconfie dos motivos pelos quais os rótulos são colocados. Às vezes eles têm um fundo de verdade. Penúltima e nona lição é que ajudar os outros a alcançar a sua felicidade pode nos fazer feliz. A última, décima e mais importante das lições que o Quixote, especialmente a relação do último capítulo da primeira com o último capítulo da segunda parte, nos apresenta, é que nós podemos e devemos deixar um sonho morrer, sim, se isto nos der espaço e força para conquistar e adquirir sonhos maiores. O Cervantes, desde o início da segunda parte, no final da primeira, nos avisava que o Quixote teria que morrer, que o Dom Alonso voltaria, que a alma do Quixote iria embora para o céu, mas ele morre na última página do livro para se tornar imortal nas páginas da literatura universal. Eu não sei, querido Cavaleiro Dante, se você extraiu as mesmas lições que eu extraí, se você tem outras ideias e se você aprendeu outras coisas, por favor, compartilhe aqui embaixo. Eu não sei se você está conosco nesta jornada desde fevereiro de 2020 ou se você entrou no final de 2020, no início de 2021, agora há pouco, mas eu espero que essa leitura tenha sido tão prazerosa e revigorante para você quanto foi para mim. Espero que o seu Quixote interior seja
sempre incentivado, esteja sempre sendo cultivado, cuidado. Te desejo um feliz 2022. Nós estaremos juntos, seja aqui no YouTube ou lá no Instagram, continuaremos juntos desbravando novas aventuras, desafiando novos moinhos de vento no ano de 2022 de outras formas. E eu espero que você sempre tenha um Sancho ao seu lado, sempre tenha bons valores para estar te guiando nessa jornada. Muito, muito obrigada pela sua companhia, pela sua confiança nesse projeto. E que em 2022, juntos, nós possamos continuar vendo cada vez mais além dos moinhos de vento. Vale!